Portanto, tomar e levantar as mãos cansadas. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E façais veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes que seja sarado. Seguir. Eu vou tentar explicar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Portanto, tornai a acreditar. Portanto, tornai a pedir ajuda, tornai a buscar, tornai a orar. E os joelhos desconjuntados. Porque não aguenta mais, porque não se sustenta em pé. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Ou seja, presta atenção onde você está pisando. Presta atenção, fazeis veredas direitas para os vossos pés. Se firme, olhe para onde você está, olhe para você, para que o que manqueja não se desvie. Porque se você continuar não olhando para onde você está, ou para você não se cuidando, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, porque você não vai aguentar antes que seja sarado. Porque você não é qualquer um, você não está assim para morrer, você está sendo olhado. Segue a paz com todos. Uma ordem, isso é bem claro, segue a paz com todos. E santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você quer alguma coisa na sua vida, porque ver o Senhor significa ver a bênção, significa ver a cura, ver o dinheiro, ver o carro, ver a prosperidade, ver a saúde, ver o amor, ver a promoção, ver o emprego. Então, para tudo isso, segue a paz com todos. E santificação, ou seja, não culpe ninguém, se santifique. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, ou seja, sem julgar. E de que nenhuma raiz de amargura, perdão, brotando em vós, perturbe e por ela muito se contamine, ou seja,
tendo cuidado para que ninguém se prive da graça, e de que nenhuma raiz de amargura brota no vós perturbe por ela muito se contaminem. Ou seja, não é só sobre você, é sobre um todo, é sobre o corpo de Cristo. Se você tem que perdoar, você tem que viver em paz, porque Deus te dá uma ordem, tente cuidado no que ninguém se prive da graça de Deus, ou seja, a sua falta de perdão, a sua falta de paz, a sua falta de santificação está privando o seu irmão da graça de Deus. Porque quando você age assim, a amargura brota, perturba e contamina o seu irmão que está lá, aqui, ó, os joelhos desconjuntados, quase se desviando. Ninguém seja devasso ou profano como o Esaú, desculpa. Que por uma rejeição, ou seja, por essas intrigas aí, de não perdão, de amargura, por uma rejeição, perdeu o seu direito à primogenitura, para que ninguém seja privado da graça de Deus. E de nenhuma raiz de amargura brotando. Que por uma rejeição vi Deus seu direito à primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, ele já era dele, mas mesmo assim, depois que já era dele, foi rejeitado. Ou seja, você já foi abençoado, você já está lá na sua promoção, você já está lá com a sua casa, mas você vai perder o que Deus já te deu. Porque não achou lugar do arrependimento. Quantas vezes a gente nos acha maior, nos acha superior e não nos achamos que tem nada para que a gente possa nos arrepender, porque não achou lugar no arrependimento e ainda que com lágrima o buscou a chorar, porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, porque tem que sofrer para dar valor, né? Tem que passar pelo fogo, pela tempestade, pela escuridão, para poder se arrepender. E ao sonito de trompeta e a voz das palavras ao qual que ouviram, pediram que se falassem mais.
Isso também é sobre você não querer ouvir a verdade. O que você está ouvindo que você não quer ouvir mais, mas é o que você precisa ouvir para não perder o que Deus já te deu. Porque não podia suportar o que Ele mandava. O que mandava? Se até um animal tocar o monte será apedrejado ou passado com dardo. O que é o monte? O monte é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É o corpo do teu irmão, é o corpo, o templo do Espírito Santo. Somos cada um de nós. Aonde o Deus está falando? Respeita o teu irmão. Não julgue. E tão terrível era a visão que Moisés diz: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Ou seja, se arrependeu, né? A Jerusalém celestial. E as muitos milhares de anjos. A Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus. E a Deus, ao juiz de todos, o único que julga, ao Espírito dos justos e perfeiçoados. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor que de Abel. Júria Bassarai. Vede que não rejeiteis a minha fala, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram que na terra eu já advertia muitos, menos nós, se nos desviarmos daqueles que és dos céus, ou seja, escuta o que Deus está falando. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anuncia, ou seja, Deus Todo-Poderoso fala: ainda uma vez moverei não só a terra, ou seja, eu vou fazer o impossível, mas também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança nas coisas móveis, ou seja, Deus vai mudar aquilo que dá para mudar, ou seja, o que é que dá para mudar? As coisas materiais. Deus vai te dar o que Ele te prometeu. Vai cumprir as coisas que você pede, como as coisas feitas para que as imóveis permaneçam, ou seja, o que é imóvel, que tem que permanecer? É a fé, é a integridade. Então, as coisas para que as imóveis permaneçam, ou seja, o que é importante, a saúde, a paz, o amor, a fé permaneça, Deus vai te dar as coisas móveis. Por isso eu tenho recebido um reino que não pode ser abalado. Dentro de você, a sua paz, seu entendimento, o reino de Deus está dentro de você, detendo a graça. Ou seja, quando você está na comunhão, você está na graça, ou seja, está abençoado, tudo flui, pela qual sirvamos a Deus
amando uns aos outros, nós servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, ou seja, sempre servindo, tendo piedade uns dos outros, porque o nosso Deus é o Deus de fogo consumidor, ou seja, porque o nosso Deus é um Deus de que só olha para quem se humilha, só olha para quem valoriza, só olha para quem se quebranta, porque o nosso Deus é um Deus do fogo consumidor, aquele fogo que queima, para você olhar para o teu irmão, para você olhar para os que necessitam sem julgar, para você perdoar, para você se refazer por dentro. É isso, gente. Amém. Ambasuri.